Primeiro, boa noite para todo mundo, o pessoal que está assistindo em casa. E eu quero agradecer o pessoal da RoadSec, da organização, né, pelo convite, a chance de estar aqui. E vai ser um prazer aí bater esse papo, conversar com o Manuel hoje e tal. E aí, para começar, então, baseado no tema, o que é um sistema operacional? Opa, Pedro, beleza. É uma boa pergunta para quem ainda não se contextualizou. Muitas vezes a gente já tem alguma ideia do que é um sistema operacional, mas a gente for tentar fazer uma definição, talvez puxando para o lado mais acadêmico e tudo, ele é quem faz a interface entre os recursos que o computador tem, né, a memória, o processador, o disco rígido, né, que pode ser um SSD, não precisa necessariamente ser um disco que nem era antigamente, e ou quem está usando ele, né? E eu estou falando esse o que e o quem porque às vezes essa interface ali, ela é um botão, ela pode ser um arquivo de configuração que você mexe, ela pode ser um registro ali, que nem o caso do Windows, né? Ou ela pode ser também uma interface de programação. Então, quem pode estar usando o sistema operacional é um software, é uma aplicação. É claro, isso é extremamente comum, né? E essa interface é importante porque, bom, antigamente não era assim, né? Para quem já viu aqueles filmes antigos, ou para quem já viu algum documentário lá sobre, sei lá, a história da internet, vai ver que antigamente o pessoal controlava os recursos do computador plugando fio, né? Então tinha um fio que plugava aqui, então o cara ligava, desligava o interruptor, porque os computadores faziam só cálculos matemáticos, né? Então, às vezes a pessoa botava um cartão perfurado, então você não tinha uma interface ali para poder lidar com aquilo, né? E com o tempo veio a necessidade de você poder compartilhar o tempo de um computador, né? Então, você poder fazer com que vários usuários usassem o mesmo computador ao mesmo tempo, até mesmo porque era um recurso caro, né? Então, a universidade ela tinha 100 alunos, ela queria que os 100 alunos usassem o computador de uma forma otimizada, né? Que os recursos fossem otimizados para esse uso, e aí o sistema operacional começou a entrar compartilhando esse tempo, fazendo com que cada pessoa pudesse usar o processador ali de uma forma equilibrada. Mas não tem só sistema operacional de tempo compartilhado, tem todo um outro campo de estudo de sistemas operacionais que a gente chama de tempo real, que eles já fazem o gerenciamento, né, de como os recursos vão ser utilizados de uma forma mais específica. Normalmente, esse tipo de sistema é mais usado em infraestrutura crítica, né? Então, quando você tem um processo que não pode parar, lá, você pode pensar aqui que você tem lá um trem, lá, um sistema de rodovia. Você não quer que, se um trem tiver com algum problema, o sistema operacional para de processar as coisas daquele trem e vai processar do outro. Você quer que o sistema continue processando ali naquele trem até ele se recuperar, até ele voltar ao normal, né? Tem outras abstrações que o pessoal costuma usar. Tem gente que pensa na figura do árbitro, que é alguém gerenciando os recursos. Tem gente que traz a figura do ilusionista também, porque o seu programa que você vai executar no sistema operacional, ele não sabe quanto de memória você tem, ele não sabe se a sua CPU está sendo muito utilizada ou pouco utilizada, ele não sabe se o seu disco é um SSD, se é um disco normal. Então, ele faz ali uma ilusão para o seu programa rodar sem você ter que se preocupar com isso. Você é programador, né? E ele também fornece ali, né? Ele esteve agora há pouco numa entrevista sobre rede, ele fornece ali também algum conjunto, lá uma cola, lá um conjunto de APIs para você conseguir falar com a rede, conseguir falar com alguns detalhes do hardware, sem você ter que programar isso explicitamente na sua aplicação. Então, na sua aplicação, você fala assim, ó, manda esse pacote aqui pela rede. Ou então, abre essa conexão. E se você está usando uma fibra ótica, está usando Wi-Fi, isso, quem administra é o sistema operacional. O seu software não precisa lidar com isso, né? Certo, certo. Além disso, do que é e tal, de como ele funciona, mas automaticamente vem muito na cabeça, Windows, Linux. Tem algo além disso, assim? Tem muita guerra, né? Da galera que acha que o Linux é melhor, que o Windows é melhor. Isso acontece, mas nos últimos anos a gente teve uma invasão de dispositivos móveis na nossa vida, né? E muitos desses dispositivos são computadores. A sua TV está rodando o sistema operacional.
Isso ela é smart, muito provavelmente porque ela executa alguns aplicativos e você pode imaginar que, imagina cada desenvolvedor tendo que se preocupar com o tamanho da tela, tendo que se preocupar com a interface de controle remoto, e isso traria muito ônus. Então, você tem um sistema operacional ali fazendo essa interface. Mas você pode pensar também no seu telefone celular, também tem um sistema operacional ali, e no caso do celular, né, quem usa Android é baseado no Linux, mas para quem usa o da Apple, né, o iOS ele é baseado em BSD, que é outra que não é nem Linux nem Windows, né? Se vocês quiserem mais fundo, né, tem vários outros tipos de sistema operacional, tem FreeBSD, tem NetBSD, OpenBSD. OpenBSD ele é mais voltado para segurança, né, um cara mais específico ali. E tem sistema operacional que roda até em chip. Às vezes a gente chama ele de firmware, às vezes o chip ele é muito grande, como são os nossos processadores hoje, processadores da Intel, eles têm muitos recursos ali dentro. Então você tem um sistema operacionalzinho ali dentro do próprio processador, no caso é o Minix, né? Então, tem até ali dentro, então você pode ver que às vezes um sistema operacional, como o Linux ou o Windows, ele está administrando recurso em outro sistema operacional, dentro do seu chip, dentro de um componente eletrônico, dentro de um hardware, né? Então, existem vários, né? É claro que Linux e o Windows são mais conhecidos aí. Você também tem o macOS, que é baseado em BSD, que também é bastante conhecido. Mas você tem toda uma cadeia de dispositivos com diferentes sistemas específicos, né, para cada um deles, né? A gente sabe que a maioria das pessoas, né, principalmente os especialistas, falam muito de é melhor usar o Linux, tanto para criar como para testar a ferramenta e tal. E você? O que você costuma usar? O que você prefere usar? Eu acho que cada pessoa tem que usar aquilo que ela tem mais conforto. Ela só não pode entrar no dilema da Gabriela, só sei isso, só vou saber isso, nunca mais vou estudar mais nada, né? Isso depende muito também do ambiente onde você está inserido. Então, e, é claro, do ambiente que você tem mais familiaridade. Então, no meu caso, por exemplo, eu decidi, para o momento da minha carreira, me especializar mais nos sistemas baseados em Linux e BSD. Então, é o que faz mais sentido para mim. Eu tenho colegas que decidiram se especializar nos sistemas da Microsoft, no Windows. Isso é tudo certo. Tem gente que prefere se especializar só num lado, né, a conhecer mais profundamente sistemas baseados em BSD, sistemas mobile. Isso varia para cada um. O que é importante é que cada pessoa conheça bem as ferramentas que vai estar usando, né? E não tenha só um conhecimento superficial, a não ser que ela não precise daquilo, né? Às vezes ela está lidando num outro escopo totalmente diferente, e aí talvez ela só precise ter os fundamentos, né? Ela não precisa ir mais fundo ali. É claro, se ela vai ser um indivíduo, se vai seguir uma carreira técnica, é muito provável que essa dívida de sistema operacional uma hora vai ser cobrada. Entendeu? Mas nem todo mundo segue a carreira técnica. A gente tem que entender que tem pessoas que vão para a área da gestão, uma área mais estratégica, e aí só o fundamento basta, né? Sim, então, e aí exatamente falando sobre a importância de estudar os sistemas operacionais, para o profissional de TI, o quão importante é você estudar mais a fundo o sistema operacional? Vai ter uma hora que o profissional de TI, só os fundamentos não vão ser suficientes para que ele tenha capacidade de resolver os problemas que ele vai estar enfrentando. Então, assim como o profissional de rede vai ter uma hora que ele vai ter que estudar mais profundamente os protocolos, o profissional de TI uma hora vai ter que estudar o sistema operacional, principalmente o que for mais usado no parque que ele vai estar administrando. Então, se ele estiver administrando um parque muito extenso de Linux, vai fazer muito sentido ele conhecer Linux com mais profundidade, até para ele poder automatizar parte das tarefas cotidianas dele. O profissional de segurança, isso já fica até um pouco mais evidente, porque muitas vezes ele vai ter que proteger uma infraestrutura e ele vai utilizar como uma das camadas de proteção os recursos de segurança do sistema operacional. Então, seja no ambiente Windows, seja no ambiente Linux, BSD, o profissional vai ter que conhecer os recursos de segurança que estão à disposição dele. E aí, é claro, dependendo do ambiente que ele está, dependendo dos requisitos de negócio que ele tem, ele vai poder escolher que camadas ele vai habilitar ou não. Sendo que ele tem que conhecer, né? Justamente para poder dar visibilidade disso
para a cadeia de tomada de decisão a qual ele está submetido, né? Junto dessa parte de estudar e o quanto aprofundar, para um pentester, durante os testes, o quanto pode ser benéfico ele conhecer o sistema operacional de forma mais a fundo? O pentest mudou muito ao longo do tempo, né? Antigamente era muito comum a gente ver no pentest, vendo as revistas especializadas, a exploração de falhas relacionadas justamente à pilha de rede do sistema operacional ou algum outro serviço do sistema operacional. Ao longo do tempo, né, nesses últimos anos, a gente tem visto uma atenção maior ao pentest de aplicações, né? E aí depende muito de qual é o objetivo, qual é o escopo que aquele pentest está. Então, você imagina que num pentest de uma aplicação web, dificilmente vai estar dentro do escopo encontrar uma vulnerabilidade no sistema operacional. Não que não seja importante, mas às vezes só não está dentro do escopo daquele teste ali, né? da proposta daquele serviço. Ao longo do tempo também, muita coisa mudou nesse ponto do sistema operacional, né? Hoje é muito comum algumas empresas usarem serviços na nuvem, usar a própria infraestrutura na nuvem e delegar essa responsabilidade do sistema operacional para o provedor dela. Então, ela delega para o provedor a manutenção, ela delega para o provedor a confecção e aplicação de patches. Então, isso varia bastante de acordo com o cenário que cada negócio vai estar vivendo, né? O que não muda muito é o endpoint. Então, a estação de trabalho, ela continua ali, ela continua sendo física, né? E alguém vai ter que cuidar do sistema operacional dessa estação de trabalho. Então, é bem legal para quem está fazendo o pentest, né? E for um pentest relacionado com uma estação de trabalho, que acaba sendo um vetor também, dele ter um conhecimento amplo ali do sistema operacional, das medidas de segurança que o sistema tem, de como elas funcionam. Isso, sem dúvida, vai deixar o relatório dele muito mais rico, né? E, é claro, ele vai poder também fornecer soluções diferenciadas para o cliente dele. Então, muitas vezes, ao invés dele só encontrar uma vulnerabilidade, ele vai poder trazer uma configuração de segurança que pode ser melhorada naquele sistema. E, para isso, ele tem que conhecer um pouco de como o sistema funciona. Muitas falhas relacionadas com negação de serviço, né, acabam mexendo um pouco com algum conceito de arquitetura de sistema, seja thread, algum gerenciamento de recurso específico de entrada e saída. Então, dependendo do que tiver dentro do escopo dele, é importante que ele conheça, né? Vai fazer alguma diferença, né? Talvez não faça tanta diferença no início da carreira, mas depois vai fazer, porque depois vai ser a maneira que ele vai ter para enriquecer o portfólio dele. E aí, além, né, do pentest, essas vantagens também se aplicam para o pessoal da equipe de defesa? Com certeza, porque quando a gente pensa na proteção, né, a gente vai pensar em eu quero me preparar para quando um incidente vier acontecer, né, na minha infraestrutura, né, e parte dessa preparação é você ter medidas protetivas e medidas que vão te ajudar a detectar o que está acontecendo. E o sistema operacional ele vai estar ali no meio, né? Dificilmente você vai ter uma aplicação rodando diretamente no hardware, né? Então, o sistema operacional é ele que vai te dar os caminhos, seja através de um subsistema de log, seja através de uma inspeção de chamada de sistema. O sistema operacional é que vai te dar alguns meios para poder detectar o que está acontecendo, muitas vezes até mesmo proteger. Então, ele é um canivete suíço ali no portfólio de quem tá protegendo esses sistemas. É claro que é aquilo, tudo depende também do ambiente que você está. Às vezes, no ambiente que você está, você já herda muitos recursos de segurança, né? Tem plataformas que já vem com muitos recursos habilitados, aí só cabe o profissional de defesa entender como eles funcionam e ser capaz de extrair informação deles, né? Mas, sem dúvida, é muito importante, né? Você tem que conhecer para poder recomendar ou aplicar melhorias ali. E aí, falando, né, do mercado de segurança e tal, dos profissionais, apesar de você poder escolher, né, baseado no que você precisa, na necessidade ali e tal, mas geralmente os profissionais de segurança eles costumam usar quais sistemas? Quais são mais comuns?
O que é mais comum, assim, das pessoas que eu tenho contato, porque eu também não conheço todo mundo, né? É as pessoas utilizarem um sistema que está mais próximo do ambiente corporativo da empresa onde elas trabalham. Então, para ter um ambiente corporativo muito extenso de um Windows, é muito comum a pessoa usar o Windows e usar as ferramentas no Windows. Às vezes a pessoa tem uma máquina virtual com Linux ali, porque ela precisa usar alguma ferramenta específica ou usar alguma coisa ali. Mas isso costuma ser muito comum. Até mesmo porque, às vezes, a empresa tem uma política que, bom, todo mundo tem que usar o mesmo sistema operacional. E aí não adianta fugir, não adianta correr muito disso. Mas é muito comum também, para quem vive também fora de um ambiente corporativo, vive num ambiente acadêmico, vive num ambiente mais voltado para pesquisa, utilizar soluções, sistemas que possibilitem ela fazer extensões, melhorias, né? Então, ela tem que sair um pouco do sistema proprietário e usar um sistema que ela possa modificar. Então, ela provavelmente vai usar um Linux, vai usar um Mac, alguma coisa assim, onde ela possa desenvolver uma ferramenta, onde ela possa verificar algum sinal do sistema operacional de uma forma um pouco mais de baixo nível, né? Ela vai querer ver um log, ela vai querer ver como o sistema se comporta com aquilo. Então, varia bastante, depende muito, entendeu? Tem profissionais excelentes que usam Windows, tem profissionais excelentes que usam Linux. O grande ponto é utilizar aquilo que está fazendo mais sentido para onde você está. E saber utilizar, né? Não adianta, gostei bastante, vou baixar o Kali Linux ali, você não sabe usar nada dele, e você vai fazer um pen test, vai fazer algum serviço logo de cara, sem conhecer bem as ferramentas. Então, às vezes você pode baixar para aprender e tudo, mas é legal conhecer bem as ferramentas, entendeu? Conhecer um número vasto de sistemas operacionais não vai agregar tanto. Vai ser muito melhor você conhecer um ou dois muito bem, conhecer profundamente como ele funciona, como você pode melhorar a segurança dele, do que você conhecer 15 de forma superficial, entendeu? É o Hackerman Starter Pack, né? Instala o Kali e bota um capuz. Exatamente. A gente tem que evitar isso se você estiver num ambiente que não seja um ambiente propício ao aprendizado, né? Se você está fazendo algum serviço, você está com alguém, poxa, você vai começar com um sistema que você nunca usou, talvez não seja uma experiência muito legal. Talvez o ideal seja você continuar no sistema que você tem mais conforto, que você conhece mais. E, sei lá, gostou do Kali Linux? Baixa, instala, vai aprendendo. Quando você estiver bem confortável, aí você pode utilizar. O quanto o mercado valoriza um profissional que tem conhecimento bastante profundo em algum sistema operacional? Dependendo da área que você vai de segurança, porque a segurança é uma área muito ampla, né? Tem várias sub-áreas. Então, o que vai acontecer é que, dependendo do time que você vai trabalhar, dentro da área de especialização, isso vai ser pré-requisito. Então, digamos assim que não vai ser uma valorização extra. Você vai precisar saber sistemas operacionais para trabalhar com aquilo. Aquilo, talvez no início você não vai precisar saber com muita profundidade, mas ao longo do tempo você vai se desenvolvendo naquele sistema que você interage mais. O grande ponto aí é você estar preparado para isso, né? E você ter uma boa base, uma base sólida. Então, você tem que fazer a disciplina lá de sistemas operacionais, se você for ter lá na sua universidade, ou se você não for ter, é interessante que você estude, que você tenha prática, né? Que você procure sair do estado comum e procure outras referências, né? É importante que o profissional ele não se acomode ali só com o que ele saiba também, né? Eu falo com meus colegas, poxa, eu prefiro estudar muito mais Linux e BSD, mas isso não significa que eu sou um hater de um Windows, ao contrário, eu estou sempre olhando o que está acontecendo ali para você se manter atualizado, entende? Sim, sim. E esse profissional que conhece e tal, tem um conhecimento mais profundo, apesar, né, como você falou, depende do cargo, geralmente, quais cargos essa pessoa consegue se candidatar, assim? Assim, para a área de engenharia de segurança, com certeza. Claro que ele tem que saber também de segurança, não só de sistemas operacionais, mas você pode pensar que dominando, tendo um conforto para mexer com sistemas operacionais, o profissional vai ter mais
familiaridade para lidar com aspectos relacionados à performance, à confiabilidade. Então, é muito provável que esse profissional esteja apto a trabalhar com engenharia de confiabilidade, trabalhar com engenharia de performance, engenharia de sistemas. Tem todo um amplo leque, principalmente depois que veio essa parte do DevOps, né, essa cultura de DevOps, onde você tem profissionais ali para manter a confiabilidade do sistema, manter requisitos de performance, fazer uma plataforma que sustente as aplicações. E, sem dúvida, um engenheiro de software, né, vai ter uma hora que ele vai ter que entender um pouco de design de sistemas. Ele vai ter que fazer com que o software dele suporte uma escala ampla de usuários, né, suporte milhares, centenas de milhares de usuários. Vai precisar fazer com que o software dele tenha um baixo custo de execução. Então, para tudo isso, ele vai precisar entender com mais profundidade como os sistemas operacionais funcionam, para ele poder fazer as otimizações que fazem sentido para o ambiente que o software dele está sendo executado, entende? Já é muito comum você ver incidentes devido a incidentes de indisponibilidade, por exemplo, relacionados a uma configuração incorreta de sistema operacional ou relacionada com alguma coisa de sistema operacional. A gente vê que, tipo, as faculdades de tecnologia, geralmente, né, tipo, ADS, SI e outras, elas sempre têm sistemas operacionais como obrigatório, né, como, tipo, disciplina obrigatória. Mas, além dessa disciplina, você indica alguma referência, um livro, alguma coisa para estudo? É legal que a gente, quando aluno... Assim, eu vivi na minha experiência de aluno, né, eu fui aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nem todo mundo da minha turma, quando estudou sistemas operacionais, já tinha mexido antes, por exemplo, com Linux, de uma forma mais administrativa. Isso gera percepções diferentes para as pessoas que estão ali na classe, né? O que talvez seja interessante para quem ainda não cursou, ou para quem está cursando agora, é pegar um pouco de prática, né? Você pode pegar o guia da Foca Linux, por exemplo, ele fala um pouco ali sobre como o Linux funciona, e é interessante você ver esses conceitos ali no Linux, por exemplo, e tentar ver como eles se aplicam aos fundamentos que você está estudando em sala de aula. Para quem já viveu isso, para quem já passou e não teve oportunidade de fazer isso, até mesmo pelo momento de pandemia, talvez que a gente esteja vivendo, dá para correr atrás ainda. Para quem talvez o professor não tenha uma didática muito legal, agora na pandemia vários professores botaram as aulas no YouTube. Então, você tem cada vez mais a oportunidade de se expor a esse tipo de conhecimento de uma maneira que seja confortável. Tem uma série de livros sobre isso. Eu vou postar o link deles aqui no YouTube. Tem 2 livros que são abertos, sabe? É só você clicar no link. Eles estão de graça. Você abre lá, você vai conseguir ler. São livros de sistemas operacionais. Um é o do pessoal, 2 professores da Universidade de Wisconsin. Um outro é de um professor da universidade aqui, do Federal do Paraná, aqui no Brasil, um em inglês e um em português. Tem um bundle de livros de segurança, e alguns livros de segurança tocam em alguns assuntos relacionados com sistemas operacionais, né? Esse bundle está na promoção, vou botar o link logo depois. Para quem quer ser mais transversal na área, quem não quer se especializar em sistemas operacionais ou em segurança de sistemas operacionais, mas quer ser uma pessoa mais generalista, o Google tem 3 livros que falam sobre, de alguma maneira, confiabilidade de sistemas e segurança. Esses livros mencionam vários conceitos de sistemas operacionais, então você vê que isso faz parte do dia a dia de uma grande empresa, entendeu? Para quem é mais acadêmico e quer pegar um pouco mais pesado, tem um livro do Royce Anderson, que é outro professor, que ele tem um capítulo, que se não me engano é o capítulo 6, que fala de controle de acesso, e aí basicamente o capítulo inteiro falando sobre várias coisas que o sistema operacional tem. Para quem não curte livro, tem filme, né? Tem Triunfo dos Nerds, Piratas do Vale do Silício, que tocam um pouco do assunto sobre sistemas operacionais. Mas falam de várias outras coisas também, que também são importantes, entendeu? Tudo depende ali do ambiente que você está. Então tem bastante material. Ah, beleza. Então, eu quero agradecer a presença do Manuel.
e a disponibilidade aí de conversar com a gente sobre. Obrigado, pessoal, aí também do RoadSec.